tema da mensagem dessa noite é Deus de promessas. O que fazer para recebê-las? Deus é um Deus de promessas. E o que fazer para recebê-las? Em 2 Coríntios 1:20 diz o texto: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. O que você precisa saber para viver as promessas, para desfrutar delas? Uma ideia errada é quando as pessoas dizem: Deus prometeu, agora eu vou me assentar e vou esperar as promessas se cumprirem na minha vida. Não, tem coisas que cabe você fazer. Deus promete, Deus cumpre, desde que você faça a sua parte. Pastor, então é possível eu não desfrutar das promessas de Deus? Sim, basta você ficar parado, basta você ficar sentado, basta você não fazer a sua parte. Assim como você precisa fazer a sua parte para viver o milagre, você precisa remover a pedra, você precisa dar um passo de fé e tocar na água para o mar se abrir. Você precisa sim fazer a sua parte para viver o milagre. Não é diferente com a promessa. Você precisa lutar, você precisa guerrear, você precisa continuar, você precisa pelejar, você precisa avançar, você precisa perseverar, você precisa obedecer, você precisa fazer a sua parte. Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete. Então não depende dele, depende de mim, depende de você. Então, para você receber as promessas de Deus na sua vida, primeiro ponto, você precisa crer que elas são possíveis para você. Como é que você vai receber uma coisa que você tem dúvidas? Como é que você vai receber aquilo que Deus tem para você se você não confia, se você não acredita? Não tem como, você precisa crer que elas são possíveis. Diz o texto que Deus prometeu a Abraão grandes coisas. E Abraão, ele estava certíssimo que aquele que prometeu era fiel e justo para cumprir. Em Romanos 4:20 e 21, diz o texto que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus fez a promessa e Abraão creu. Hoje nós estamos vivendo as promessas de Deus. Muitas foram as promessas de Deus para a minha vida, para a minha família, para os pastores que aqui estão. E hoje nós estamos vivendo as promessas de Deus. Mas há 15 anos atrás era apenas uma promessa que estava iniciando. E eu lembro que quando nós iniciamos essa igreja, eu aluguei um galpão que era uma antiga oficina de 300 metros quadrados. E eu lembro que nós estávamos fazendo o contrapiso. E sabe, passou um filme na minha cabeça nesse momento. Porque eu tinha só uma palavra. Deus tinha falado: filho, comece a minha obra. Filho, plante essa igreja. Filho, dê um passo.
porque eu tenho uma grande obra para realizar em você e através de você, através da sua família. Então eu decidi, não decidi porque tinha medo, não, eu decidi por obediência. Por mais que eu não queria plantar uma igreja, Deus sabe. Os pastores que aqui estão, que sempre caminharam comigo, sabem também. Eu tenho uma foto, inclusive, de quando nós começamos a obra, e tenho a foto do dia que eu estava pensativo. Eu sou esse aqui. Estava fininho, né? Eu estava preocupado, sim ou não? Pastor Ivonei estava rindo da situação. Era moleque. A responsabilidade estava nos meus ombros. Eu simplesmente estava obedecendo algo que eu não queria. Mas eu estava obedecendo. Estava ali quebrando os azulejos para fazer realmente uma sala bonita. Se for preciso fazer tudo de volta, se for preciso voltar ao tempo para recomeçar, eu volto. Dias atrás eu e Michele estávamos conversando e a nossa conversa era: que saudade de começar uma igreja, de abrir a porta. Que saudade quando eu tinha a chave da igreja. Primeiro mês eu fiquei com a chave, no segundo já não fiquei mais. E eu nunca tive a chave desta igreja. Porque ou a igreja cresce ou o pastor controla. Pastor que tem chave de igreja, a igreja não cresce. As promessas eram muitas em relação à igreja, em relação à minha vida pessoal, em relação à minha vida familiar, em relação a tantas coisas. Mas eu vejo que os anos se passaram e o que nos fez pisar na promessa foi a obediência, foi acreditar, foi ter a certeza que aquele que prometeu era fiel e justo para cumprir. Ter a certeza que aquele que prometeu era fiel e justo para cumprir. Em 1998 eu tinha 18 anos. Eu era um menino. Tenho saudades. Eu tive uma visão aonde Deus me falou que eu iria pastorear uma grande igreja. E alguém entregava o microfone para mim. E eu lembro que eu compartilhei essa visão com muitas pessoas. Só que muitas delas riram, debocharam, não acreditaram. Nem sempre as pessoas estarão no mesmo nível de entendimento que você está, no mesmo nível de revelação que você está, no mesmo nível de intimidade que você está. Por isso que nem tudo que você recebe de Deus você deve compartilhar. Nada melhor do que o tempo, nada melhor do que você guardar no seu coração. Porque às vezes nós queremos ser aprovados. Às vezes nós queremos e buscamos aprovação. Você não precisa buscar aprovação uma vez que você foi aprovado por Deus. Ganhe o coração de Deus e não precisa ganhar o coração de mais ninguém. O problema é que muitas vezes nós queremos nos explicar muito, queremos detalhar, queremos compartilhar. Tem coisas que você deve guardar no seu coração. Tem coisas que você deve simplesmente guardar no seu coração.
Mas em 1998, com 18 anos, Deus estava me mostrando o que eu estou vivendo hoje. É lindo ver o quanto Deus é fiel, o quanto Deus cumpre as suas promessas. Eu não sei o que Deus tem mostrado para você, eu não sei o que Deus tem falado para você, eu não sei o que Deus tem te mostrado, mas uma coisa eu tenho certeza: se é Deus, vai se cumprir. Se é Deus falando, se é Deus mostrando, vai se cumprir. Se Deus falou, não importa o cenário, Ele vai cumprir. Quais são as promessas que Ele tem feito para você? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Se você quer ver as promessas de Deus se cumprir, você precisa realmente crer. Assim como Abraão estava certíssimo, assim como Júnior estava certíssimo que aquele que prometeu era fiel e justo para cumprir. Muitos não acreditaram, muitos falaram para mim que não daria certo. Eu lembro que eu recebi um amigo meu na minha casa, na semana de inauguração, e ele foi na minha casa dizer o seguinte: Júnior, eu passei na igreja e eu vi. Que loucura é essa, rapaz? Tu colocou 240 cadeiras. Você acha que você vai começar com 240 pessoas? Você vai ter meia dúzia de início. E a impressão que vai dar é que a sua igreja não tem ninguém. Você precisa tirar aquelas cadeiras. O meu amigo estava preocupado com as cadeiras vazias. E eu disse para ele: eu não tenho medo de cadeiras vazias. Uma igreja precisa ter cadeiras vazias, porque isso significa que ela está pronta para receber visitantes. Toda vez que a igreja atingiu 90% de ocupação, nós abrimos um novo culto. Já estamos no 3º. E pastor Anísio, já comece a orar, porque daqui a pouco precisamos ir para o 4º. A igreja está lotada. É uma igreja com muitos lugares. Não podemos ter medo das cadeiras vazias. Não podemos ter medo do que as pessoas vão falar. Ei, quando você se preocupa com os fatores externos, você impede o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando você depende dos fatores externos para dar um passo de fé, você não vive o milagre, você não vive o sobrenatural. Eu não dependo de fatores externos, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, você depende de Deus. Eu disse para ele: vai continuar as 240 cadeiras. E não importa se for 10, 20 ou 30. O que eu estou mostrando para o meu pai é que eu estou acreditando na promessa que ele me fez. Eu estava tão convicto que Deus ia fazer uma grande obra, que não podia ser diferente. Quantas vasilhas você está disposta a pegar para Deus encher de azeite? Enquanto houver vasilhas, haverá azeite. Enquanto haverá fé, enquanto haver fé, ou melhor, haverá milagres. Enquanto você acreditar, enquanto você realmente dar passos largos, Deus vai colocar o chão. Eu me tornei em um homem sonhador. Quem anda no meu lado sabe. Os meus sonhos são grandes. Não é por falta de fé, não é por falta
de confiança, e não é por falta de ousadia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também Ele é Deus. Tudo que você precisa saber para viver as promessas é acreditar, confiar, perseverar, não limitar Deus. Segundo ponto, para você viver as promessas de Deus, obedeçam as condições que Deus está determinando para vocês. Sejam essas promessas gerais ou particulares. Uma promessa particular: Abraão: farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, uma promessa particular. Qual era a condição para Abraão viver a promessa de Deus? Sai da tua parentela, sai da tua terra, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Havia uma condição para Abraão viver a promessa. A condição era o quê? Era levantar acampamento, era sair da terra que ele estava, era sair da casa do pai. Se ele não sai, ele não vive a promessa. Uma promessa geral: houve um derramamento do Espírito Santo, Atos 2. Línguas repartidas de fogo. Foi uma festa, mas qual era a condição? A condição era Lucas 49 ou melhor. Para acontecer Atos 2, eles tiveram que obedecer a Jesus. Ficai, pois, em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Havia uma condição. Para viver Atos 2, a descida do Espírito Santo, era necessário ficar, era necessário permanecer. Diferente de Abraão, que era necessário ir adiante, seguir, avançar. Deus, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, mas toda promessa é seguida de uma condição. Toda promessa é seguida de um processo, e o processo é tão importante quanto a promessa. Quando você entende isso, você de fato faz aquilo que deve ser feito. Você dá o seu passo de fé, você obedece a Deus, você realmente luta por aquilo que você acredita. Eu lembro que eu e Michele estávamos muito bem profissionalmente. Michele era bancária, eu trabalhava numa transportadora. Financeiramente falando, estávamos bem. Estávamos terminando a casa dos nossos sonhos. Éramos jovens, João Pedro tinha apenas 2 anos de idade. E nós estávamos orando para viver os planos e os sonhos de Deus. E eu lembro que eu recebi uma ligação, e essa ligação era um convite. Era o pastor Silva, que pregou há 2 domingos atrás aqui. Ele estava me ligando e dizendo: Júnior, eu tenho uma igreja num bairro humilde aqui em Presidente Prudente, e eu estava orando e eu senti de convidar você para pastorear. Você aceita? Na hora eu aceitei. E eu disse: pode contar comigo. Eu e Michele conversamos, e esse convite também testificou no coração da minha esposa. Nós pedimos a conta no trabalho, largamos a nossa casa que estava finalizando, pedi para minha mãe terminar a minha casa. Pegamos o nosso carro, era um carro, um Gol 98, um Gol bolinha, vermelho, velhinho.
Botamos tudo que nós tínhamos. Não era muitas coisas, nós não tínhamos muitas coisas. Mas botamos tudo dentro do carro, pegamos o nosso filho e fomos para Presidente Prudente. E no caminho eu disse para Michele: eu nunca mais volto para Santa Catarina. Tadinho. Começamos a pastorear uma igreja humilde, com 20 pessoas. Primeiro mês, já éramos 100 pessoas. No segundo mês, nós estávamos fazendo culto com pessoas para o lado de fora, Simone, do templo. Coisa linda, havia um mover. Eu estava muito feliz porque Deus estava cumprindo a promessa na minha vida. Michele estava feliz, por mais que nós estávamos passando por momentos difíceis, porque não tínhamos condições financeiras para comprar aquilo que era necessário. E não reclamávamos para a família. Então, nos escondíamos em Deus. Mas foi lá que eu fui forjado. Foi lá que eu vi que o processo é tão importante quanto a promessa. Porque sabe o que é levantar de manhã e perguntar: o que tem para comer? E Michele dizer: olha, só tem um pouquinho de arroz. Não ter mistura, não ter nada. Lá que eu aprendi que a carne é mistura para eles. Eu não sabia que a mistura era a carne. Então não tinha mistura, não tinha nada, só tinha arroz. Michele ficou especialista em fazer polenta. Ela colocava caldo quinó de frango, de carne, todo dia era uma polenta diferente. Mas esse dia, eu lembro que eu perguntei e Michele disse: só tem arroz. E eu fui trabalhar e eu cheguei no trabalho, na igreja. Comecei a limpar a igreja e depois que eu terminei, eu me ajoelhei, coloquei uma música da Cassiane. Comecei a orar ao Senhor e fiquei orando até as 11 da manhã. 11 horas eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, a Michele estava chorando muito. E ela disse: corre aqui. E quando eu fui até a cozinha, tinha 3 caixas de compra cheias. E eu comecei a chorar. E ela disse: sabe quem mandou? Eu disse: quem? A Ângela e o esposo. Eles estiveram aqui. Quem é a Ângela? A Ângela era uma diaconisa da igreja. Humilde, humilde, humilde. Com 4 filhos. O marido tinha uma Kombi velha. E eles não tinham condições financeiras para nos enviar tamanha compra. Mas eles foram tocados. E eu comecei a chorar muito e eu vi a mão de Deus. Foi nesta época que eu estava no chuveiro com meu filho para dar banho nele. E a resistência do chuveiro estava queimada. E eu não tinha dinheiro para comprar a resistência. Então eu levantei as mãos e orei. E depois que eu terminei de orar, eu coloquei a mão na água, a água continuava gelada. Mas o meu filho disse assim: pai, desliga e liga de novo. E eu vi Deus falando através do meu filho. E eu desliguei o chuveiro, e quando eu liguei novamente, que eu botei a mão na água, a água estava quente. Foi nessa época que nós provamos dos grandes milagres. Deus estava nos provando, Deus estava nos testando. Porque quando você é fiel no pouco, sobre muito o Senhor te coloca. Tem coisas que você vai passar que você não vai entender no momento. Mas se você está em Deus e fazendo a sua vontade, preste atenção, meu querido, minha querida. Deus está permitindo algo
para te preparar para algo muito maior e melhor. Os anos se passaram. Fazem quase 19 anos que eu recebi essas compras. E ano passado eu estava orando e o Espírito Santo me fez lembrar. E ele disse: Júnior, procure a Ângela. E eu fui atrás da Ângela. Eu queria abençoar aquela mulher. Tudo que você faz pelo seu próximo, você marca o coração do Pai. Ele nunca esquecerá. Deus não tinha esquecido da Ângela. Olha que interessante. E eu estava atrás da Ângela para abençoá-la. Eu queria fazer uma oferta na vida dela. Então eu consegui o telefone dela. E sabe, ela até achou que era fake news. Não pode ser que é o pastor Júnior. Mas era o pastor Júnior. Eu vejo que o processo, ele te prepara para algo muito maior. O processo te prepara para algo muito melhor. Eu te pergunto nessa noite, o que Deus está exigindo de você? Eu tive que voltar menos de 3 meses depois da minha ida. Eu tive que voltar para Itajaí. Michele, única filha. João Pedro, único neto. Francisco e a Zilma não estavam tão bem, minha mãe também. Eu lembro que a minha mãe me ligou e disse: filho, se acontecer alguma coisa com o Francisco, você é culpado. Que pressão, né, mãe? Então eu tive que deixar. Foi difícil para mim. Mas o meu pastor me chamou e disse: eu preciso te enviar novamente para Santa Catarina. Confesso dizer para vocês que eu não entendi na época. E tem coisas que você não vai entender no processo. Tem coisas que você não vai entender no processo. Tem coisas que você vai realmente questionar. Eu questionei a Deus. Não o porquê, mas para que isso? E eu fui entender anos depois. Michele entendeu logo na vinda. No carro, voltando para Itajaí, Michele orando, ela disse: Júnior, Deus colocou algo no meu coração. E eu disse: que foi? Deus vai começar uma obra contigo. Eu disse: não, você é maluca. Eu não queria iniciar uma obra. Mas Michele estava dizendo: Deus me mostrou. E se Deus me mostrou, Ele vai mostrar para você. Primeiro culto que eu fui foi numa igreja em Balneário Camboriú. Quando eu voltei de Presidente Prudente, quem estava pregando, eu quero trazer ele aqui, inclusive, pastor Anísio, pastor Marcos Gregório. E eu estava bem na frente, e o pastor Marcos disse assim: eu quero que todos os homens fiquem de pé. E todos nós, homens, nos levantemos. E ele: você tem ouvido a sua esposa? Ele disse assim: essa semana a sua esposa fez um apontamento para você e você discordou
Eu só quero te lembrar, é Deus falando com você. Eu só sentei quietinho e ali Deus começou. E isso levou 4 anos para eu decidir. Eu fiz 20 provas com Deus. Eu sou muito chato, muito difícil. Mas o que me chama a atenção é que Deus não desistiu de mim. Em todos os momentos eu perguntava e Deus respondia. Eu perguntava e Deus respondia. Eu perguntava e Deus respondia. O processo é importante, porque Deus sabe o que Ele vai derramar sobre a sua vida logo ali na frente. É como fazer academia. Você não começa com um supino de 80 quilos ou 90 quilos para cada lado. Você começa com 5, com 10 e assim você vai subindo. Hoje eu estou com 30. Você pensou que era 90, né? Mas o que me chama a atenção é que o processo é dolorido. Quantas vezes eu pego o meu personal e eu digo: você está muito chato hoje, deixa eu ir embora. Não, tem mais um treino. Ah não, deixa eu ir embora, eu estou cansado, eu fiz muitas reuniões. Pastor, aqui quem manda sou eu. Como é bom ter alguém no seu pé. Como é bom ter alguém extraindo o melhor de você. Não ande com pessoas que só concordam com seus pensamentos. Andem com pessoas leais, mas que muitas vezes extraem o melhor de você. Você pode mais. Você pode ser melhor. Você consegue. O processo é tão importante quanto a promessa. Então, o segundo ponto é você realmente obedecer às condições que Deus está determinando. Pastor, está difícil. Mas continue. Deus está exigindo algo de você que lá na frente vai fazer sentido. Qual o caminho que Deus está exigindo de você e você está resistindo? Qual o caminho? Você tem que obedecer às condições que Deus está colocando. Mas está difícil, pastor, eu estou passando por momentos difíceis. Ei, existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a sua família. Existe uma promessa sobre a igreja de Jesus na terra, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro ponto para você receber as promessas de Deus: espere o tempo que for necessário. Esperar não significa ficar parado. Esperar significa você fazer a sua parte, mas acreditar que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. O tempo no prisma humano não é o de Deus. Não é o de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas para ontem, não é verdade? Mas não é assim. Há promessas que são imediatas. Em Romanos 10:13 diz o texto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ladrão da cruz: Senhor, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Promessa imediata. Tem promessas que são imediatas, mas há promessas que demoram 10 dias apenas. Eu vou voltar à descida do Espírito Santo diante da palavra de Lucas 24:49 e Atos 2. Para a descida do Espírito Santo, eles tiveram que esperar 10 dias.
De Lucas 24:49 a Atos 2, 10 dias, aonde eles tinham que esperar. Senão, a promessa não se cumpriria. Há promessas que pode durar um bom tempo. Abraão, foram 25 anos. Ou pode durar muito tempo. Caleb, foram 45 anos. 45 anos para se cumprir na vida de Caleb. É muito tempo. Mas ela se cumpriu. Ela se cumpriu. E como que a gente aguenta esperar tanto tempo? Ou um bom tempo como Abraão? É aquele texto que eu li. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Muito tempo como Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Perseverar é se manter em comunhão. Caleb se manteve em comunhão com Deus. No tempo certo, as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. No tempo certo, as promessas se cumprirão. Para as promessas de Deus se cumprirem, quarto ponto, você precisa entender que as promessas, na maioria das vezes, são dadas por etapas. Em Salmos 103:14 diz: Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. É aquilo que eu falei da academia. Você vai se preparando, você vai crescendo, você vai se adequando por conta de um processo, por conta de um treino. Para nós vivermos as promessas de Deus, eu tive que dar passos de fé, não só de abrir o primeiro templo, de começar com aquele galpão de 300 metros quadrados. Mas o pastor Anísio sabe, quando começamos essa igreja aqui, muitos falaram que nós não iríamos conseguir terminar, porque era muito grande. E muitos falaram também que nunca iria encher, porque eram muitas cadeiras. Hoje a gente está fazendo 3 celebrações, e daqui a pouco temos que partir para a 4ª. Sabe por quê? Porque decidimos confiar, decidimos acreditar. Não dê seus ouvidos a vozes. Sempre vai ter alguém pessimista. Sempre vai ter alguém pessimista. Quando Moisés enviou os espias, foram 12 homens. 10 trouxeram um relatório totalmente pessimista. 10 trouxeram um relatório que, olha, a terra que Deus prometeu é terra de gigantes. Nunca iremos conquistá-la. Seremos devorados se lá colocarmos os nossos pés. Mas sempre tem um homem de Deus na roda dos escarnecedores. Sempre tem uma mulher de Deus no meio da fofoca. Sempre tem alguém de Deus no meio dos pessimistas. Sempre tem um crente para a glória de Jesus. Sempre tem um homem de Deus para dizer: ei, vocês estão errados. Sempre tem alguém de Deus para não aceitar nenhuma palavra de maldição contra o seu irmão, contra a sua igreja, contra a palavra de Jesus, contra a sua vida. Dias atrás eu estava numa roda e um homem se levantou falando mal das igrejas. Eu bati na mesa, eu disse: ei, você não sabe o que você está falando. Eu amo a igreja de Jesus. Eu disse para ele: foi na igreja que eu conheci a Deus. Foi na igreja que eu fui curado dos meus traumas e das minhas feridas. Foi na igreja que eu conheci a minha esposa. Foi na igreja que eu apresentei os meus filhos. Foi na igreja que eu fui consagrado a pastor. Foi na igreja
que eu tive as maiores experiências com Deus foi em ambientes como este. Como que o Senhor se atreve a falar mal da igreja? Se a sua experiência foi ruim, não generaliza. A minha não foi. E eu peço perdão para o Senhor se te feriram na igreja. Eu peço perdão se falharam com você. Eu peço perdão para o Senhor. Eu comecei a falar e ele começou a chorar, e eu abracei ele, e eu disse: a igreja não é o que você está passando, a igreja não é o que você viveu, a igreja não é o que você pensa. Foi pela igreja que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por mim e por você. O que precisa é ter homens íntimos de Deus, mulheres íntimas, para numa roda de escarnecedores bater na mesa e dizer: ei, vocês estão errados. Josué e Caleb foram esses homens de Deus. Bateram no peito: vocês estão errados. Parece que eu estou vendo Josué e Caleb bravos, indignados, com tamanho pessimismo daqueles homens, da maioria. Mas Josué e Caleb falaram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Ei, entenda uma coisa: a terra prometida estava lá, mas para possuí-la, para recebê-la, tinha que lutar. Tem coisas que você vai ter que fazer para viver as promessas de Deus. E uma delas é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. É não murmurar. É simplesmente obedecer a Deus. É não aceitar na sua casa pessoas que tudo que sabem fazer é falar mal do outro. Você vai viver sempre na miséria. Nunca esqueça: pessoas saudáveis atraem pessoas doentes. Mas uma vez que as pessoas doentes, elas vêm até você, elas precisam ser curadas. Porque se elas não serem curadas, elas vão te deixar doente. Não pense que não vai ter pessoas ao seu redor sempre com uma palavra negativa, sempre com um negócio ruim, com uma fofoca, com tantas outras coisas. Mas depende de você para mudar a realidade dessa pessoa. Você quer viver as promessas de Deus? Você quer viver as promessas de Deus? Então, entenda que as promessas, elas são dadas por etapas. Deus vai fazendo conforme você está pronto para recebê-las. Entenda que existe um tempo e que você precisa perseverar. Entenda que você precisa obedecer às condições determinadas por Deus para recebê-las. E entenda que você precisa crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Deus está em busca de homens e mulheres com o coração completamente alinhado com o seu. O louvor já pode subir. Eu já vou orar. Deus está em busca de homens e mulheres com o coração aberto para a sua palavra, assim como Davi.
Assim como Davi, que era íntimo de Deus Pai e sabia muito bem quem era Deus e quem ele era. Tanto é verdade que quando ele está diante do filisteu, aquele que desafiou o exército de Israel durante 40 dias, ninguém teve coragem de ir e enfrentá-lo, mas Davi bate no peito e diz: em nome eu enfrentarei, eu vou contra esse filisteu, em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia que ele foi forjado, ele foi preparado no campo para enfrentar gigantes. O processo foi importante na vida de Davi. Por isso que Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade. Davi reconhecia os seus erros. Davi reconhecia os seus fracassos. Ei, toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Neemias perguntou para Hanani: como está Jerusalém, Hanani? Hanani disse que Jerusalém estava em ruínas. Davi reconheceu que aquela cidade precisava de alguém que lutasse por aquele povo. Então Davi vai para a presença de Deus Pai, e ali ele chora, ali ele clama, ali ele lamenta. Mas dias depois, Neemias se coloca de pé e vai até Jerusalém para reconstruir os muros caídos. Deus está em busca de homens e mulheres que são capazes de receber palavras do Pai, do alto, de receberem promessas, mas obedecerem conforme as suas ordens. Eu não sei o que Deus está pedindo de você. Eu não sei o que Deus está pedindo, exigindo. Eu não sei o que você precisa renunciar. Eu tive que renunciar à minha família na época, o meu trabalho, o trabalho da minha esposa. Nós tivemos que renunciar muitas coisas. A nossa casa nova, nós renunciamos para ir para Presidente Prudente. Não sabíamos que tudo isso fazia parte do processo. Talvez Deus está pedindo algo para você e você está relutando. Quer um conselho? Simplesmente se renda. Simplesmente obedeça. Simplesmente seja um homem, uma mulher de Deus no meio de uma geração perdida. No meio de uma geração onde muitos não estão em busca dessa intimidade. Que não seja preciso que se levante outra geração para fazer aquilo que tem que ser feito, mas que seja nesta geração, que seja comigo, que seja com você. Você que está passando por dias difíceis, por processos dolorosos. Quantas vezes eu pensei em desistir, mas o perseverar me fez pisar nas promessas de Deus. Então eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha para frente. Você que sabe que Deus prometeu algo, mas que essas promessas ainda não se cumpriram, e você está esperando. O Senhor quer renovar as suas forças. O Senhor quer renovar as suas forças nessa noite, porque grandes são as suas promessas, grandes são os seus planos, grandes são os seus planos. Eu creio que Deus te trouxe aqui nesse lugar para iniciar algo novo com você. Há uma nova estação se iniciando, há um novo ciclo se iniciando. Deus está mudando decretos nessa noite. Deus está transformando realidades. Deus te trouxe aqui não por um acaso. Deus te trouxe aqui para transformar a sua realidade. Há a promessa de Deus sobre a sua vida, há a promessa de Deus sobre a sua casa. E o inimigo quer roubar as promessas. O inimigo quer roubar a sua mente.
O inimigo quer roubar a sua mente, porque ele sabe que a promessa de Deus, ela se cumprirá se você estiver em obediência, se você perseverar, se você continuar firme. Então saia do seu lugar e venha pra frente. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pai, eu oro em nome do teu filho amado Jesus, por cada vida que está no teu altar. Senhor, tu conheces o coração deste homem, desta mulher. Tu sabes, Senhor, quantas vezes eles pensaram em desistir, quantas vezes desacreditaram, Senhor, que era possível por conta das circunstâncias. As circunstâncias não sustentavam a sua fé. Mas, Senhor, essa noite o Senhor marcou esse encontro e a tua palavra foi ministrada, Senhor, e aqui estão os teus filhos reconhecendo que tu és Deus para cumprir, reconhecendo que tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro, Pai, por cada vida, eu intercedo por cada homem, por cada mulher. Senhor, tu conheces os teus planos, tu sabes, Senhor, o coração de cada um, mas eu oro para que prevaleça os teus propósitos. Eu oro para que os teus propósitos, os teus planos, Senhor, os teus projetos permaneçam e prevaleçam na vida dos seus filhos. Ó Pai, renove suas forças. Aquele que chegou aqui pensando em desistir, Senhor, que essa noite seja um marco, que essa noite seja um divisor de águas, Senhor, que essa noite seja realmente uma noite que ficará marcada na história dos seus filhos, aonde eles tomaram a decisão de continuar, de permanecer fiel, de obedecer, Senhor, e esperar o tempo que for necessário. Senhor, eu oro, Pai, eu oro para que o Senhor transforme realidades. Eu oro para que o Senhor traga à existência aquilo que não existe, para abençoar a tua igreja, para abençoar os seus filhos, seja na vida emocional, sentimental, física, familiar, financeira. Eu não sei o que cada um está passando, eu não sei o processo que cada um está enfrentando, mas a minha oração, Senhor, é que eles possam se fortalecer cada dia em Ti. A minha oração é que eles possam, Senhor, confiar plenamente em Ti. A minha oração é que eles não olhem para trás, mas que eles olhem adiante. Eu oro, Senhor, para que os Teus olhos espirituais se abram, Senhor, que os Teus ouvidos espirituais se abram, Senhor, que eles possam visualizar além dos Teus olhos físicos e que eles possam ouvir a Tua voz. Eu repreendo toda e qualquer falácia, eu repreendo toda e qualquer seta do inimigo, Senhor, que vem, Senhor, para trazer confusão, que vem, Senhor, para desanimar os teus filhos. Eu repreendo nessa noite e eu profetizo uma nova estação, eu profetizo novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Eu oro, Pai, eu oro, Senhor, e intercedo por cada vida nessa noite, por cada família aqui representada. Senhor, coloca os teus anjos guerreiros cuidando, guardando, livrando de todo mal, que a cada dia os teus filhos possam, Senhor, trilhar o teu caminho e possam, Senhor, viver as tuas promessas, que eles possam pisar na terra prometida, que eles possam pisar em Canaã, que eles não fiquem, Senhor, pelo caminho, mas que eles possam seguir adiante, que eles sejam como Josué e Caleb, que eles sejam como Davi, Senhor. Davi sabia muito bem quem ele era em Ti, Davi sabia muito bem quem Tu eras, ó Pai. Senhor, que eles sejam como José, que passou por um processo difícil, mas Senhor, o Senhor foi fiel com ele, o Senhor foi fiel com ele, e ele foi realmente um homem inspirador, um homem que abençoou milhares, um homem que deu destino. Senhor, eu oro para que o
seus filhos continuem, Senhor, firmes contigo. Eu oro para que os seus filhos possam continuar, Senhor, na peleja. E ainda que o processo seja difícil, ainda que os gigantes se levantem, Senhor, eu oro para que o Senhor dê ousadia e que eles possam enfrentar, ainda que o inimigo venha contra a vida deles, ó Pai, que eles possam realmente resistir ao diabo. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que fugir da presença dos teus filhos. Eu oro abençoando cada vida no teu altar, eu oro abençoando a tua igreja, cada vida aqui nesta noite, ó Pai, cada família aqui representada. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, seja onde quer que eles estejam, que o Senhor os alcance, que as suas promessas os alcance, Senhor, que os teus grandes feitos os alcancem, Senhor, para a tua glória. Eu oro e creio, e todos aqueles que creem digam amém.